Olá, querido amigo, querida amiga, eu tenho a alegria de estar hoje aqui para compartilhar a Palavra de Deus e vamos estudar um tema muito importante que tem a ver com a perseverança cristã. O tema de hoje é coração dirigido ao amor e à perseverança de Cristo. Na nossa caminhada cristã não podemos nos distrair, precisamos olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Cremos que em breve Cristo vai voltar e precisamos perseverar. Este é o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Cristo é o restaurador da nossa vida. Ele restaura a nossa fé, restaura a nossa saúde e Ele também nos salva do pecado. E para que você tenha a oportunidade de continuar estudando a Palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento do amor que Deus tem por você e do plano que Ele tem para a sua vida, nós aqui oferecemos esta linda revista, Jesus, o Restaurador da Vida. Esta revista não terá nenhum custo para você. Ela tem 20 temas maravilhosos e aqui você terá a oportunidade de compreender melhor a respeito do tema Jesus e as Escrituras Sagradas. Jesus e o amor divino. Jesus e a restauração do bem. É uma promessa bíblica. Nós vivemos num mundo caído em pecado, onde a maldade prevalece, predomina, mas a promessa é que Ele restaurará todas as coisas. Você estudará sobre Jesus e a oração. Ele foi um exemplo de oração e nos encoraja também a orar. Eu mencionei aqui apenas 4 temas, mas existem 20 deles aqui para você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver um relacionamento ainda mais íntimo com Cristo. Então, solicite esta revista, você a receberá no endereço cadastrado sem nenhum custo. E será uma alegria para nós aqui na Novo Tempo encaminhar essa linda revista para você. Antes de iniciarmos aqui a mensagem, de lermos a Palavra de Deus, eu quero orar com você. Peço que você feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, a Tua Palavra será aberta neste momento e eu sei que a Tua Palavra tem poder. Neste momento rogamos que Teu Santo Espírito nos dê o entendimento, que o Teu Santo Espírito nos envolva, nos revista, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E eu quero compartilhar com você um texto que é o texto principal, texto base da mensagem de hoje. Está aqui na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Então, o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. O texto bíblico diz que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Paulo, assessorado por Silvano e Timóteo, escreveu 2 epístolas à igreja de Tessalônica, que era uma província romana na Grécia. Muitas vezes os recém-convertidos sofrem lutas e adversidades. Isso não foi diferente com os cristãos em Tessalônica. Depois da primeira carta enviada à igreja, os problemas se agravaram e é possível que os tessalonicenses tivessem entendido que Paulo teria ensinado que todos viveriam até a volta de Jesus. Você se lembra do texto? Paulo diz: nós, os vivos, não precederemos aqueles que dormem. Isso gerou uma certa confusão na igreja e Paulo então teve de escrever a segunda carta. O resultado dessa má compreensão é que muitos haviam parado de trabalhar. E Paulo menciona esse problema na sua segunda carta. E essas pessoas que pararam de trabalhar estavam vivendo à custa de outros, tornando-se assim perturbadores, indisciplinados. E também essas pessoas perderam respeito até mesmo de seus vizinhos gentios.
Então Paulo reage a isso, enfatizando que os cristãos deveriam cuidar da própria vida e se sustentar enquanto aguardam o retorno de Cristo. Primeira lição: o trabalho é uma bênção, o trabalho é uma bênção de Deus. Quando nós ficamos sem fazer nada, ociosos, pode aumentar a ansiedade, o senso de falta de propósito, o sentimento de invalidade, enfim. O trabalho é uma bênção, o trabalho ocupa a nossa mente, o trabalho produtivo pode ser uma bênção para as pessoas que estão próximas da gente. Então Paulo, de uma forma enérgica, ele corrige essa distorção. O apóstolo Paulo não apenas ensina, mas ele também ora para que Deus atue no coração dos crentes. O coração humano, por natureza, se afasta de Deus, mas o Senhor tem o poder de dirigir e conduzir nosso interior. Então esta oração ela é atual. Precisamos viver imersos no amor de Deus e firmes na perseverança de Cristo. Há uma citação de um pregador batista, o nome dele é Charles Spurgeon, onde ele dizia que o coração é como uma bússola instável, mas quando Deus o segura, sempre aponta para o norte do seu amor. Olha que frase linda, o nosso coração por natureza é instável, a gente se perde com tanta facilidade, mas quando Deus segura o nosso coração, quando nós permitimos que Ele habite no nosso ser, então Ele sempre vai apontar o nosso coração para o norte do seu amor. Isso é uma realidade, é uma verdade bíblica. Então, como Deus nos conduz ao amor, ao seu amor? Como é que Deus faz isso? Bem, de acordo com o exemplo bíblico, Deus sempre toma a iniciativa. E eu quero usar como exemplo aqui a história de Adão e Eva. Nós conhecemos, Deus criou Adão e Eva conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus os colocou no jardim para que eles administrassem o jardim. Deus colocou uma ordem para que eles não se aproximassem da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles não comessem daquele fruto, porque certamente eles morreriam. E nós conhecemos a história, Adão e Eva comeram do fruto. Eva foi seduzida pela serpente e Adão amou mais Eva do que ao próprio Deus. Ambos caíram em pecado e depois de pecarem, fugiram da presença de Deus. Por quê? Porque tiveram medo, sentiram-se com vergonha, inadequados, tiveram medo de Deus, fugiram da presença de Deus. Então, no relato bíblico aparece Deus indo atrás de Adão e a pergunta está lá em Gênesis 3, verso 9, Adão, onde é que você está? Então, o primeiro passo, quando nós nos desgarramos, quando nós cometemos algum pecado, o primeiro passo é Deus quem dá. Há um outro relato bíblico muito interessante de alguém que busca uma pessoa que estava praticando mal contra o povo cristão. E eu estou falando de Saulo de Tarso. É isso mesmo. Antes de se tornar cristão, Saulo era um perseguidor da igreja. Ele arrasava com os cristãos. Os cristãos tinham medo de Saulo. Mas era um homem sincero, estava fazendo aquilo ali na ignorância. E Cristo foi ao encontro dele, ele estava se dirigindo para Damasco e ali na estrada de Damasco, Saulo foi encontrado por Cristo. E você se lembra, Cristo pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Note bem, não foi Saulo quem procurou Jesus, mas Jesus quem o parou e o transformou. Saulo foi transformado de um perseguidor de cristãos para o maior evangelista cristão de toda a história. Há uma citação de um outro pregador cristão, esse pregador é o A.W. Tozer, já falecido, mas ele tem frases muito impactantes. Ele diz assim, a salvação não é o homem em busca de Deus, mas Deus em busca do homem. O amor divino nos atrai. Deus usa o seu amor para nos atrair.
O amor de Cristo, diz aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 4, que é o amor de Cristo que nos constrange. Nos constrange no bom sentido, mais ou menos assim, como é que Deus pode continuar amando o Frederico, sendo o Frederico quem ele é? Eu sei quem eu sou, mas Deus me conhece muito melhor e Deus me ama. O amor de Deus é uma força que nos impacta poderosamente e muda nossas prioridades. Jesus disse lá em João capítulo 12, versículo 32, a respeito de seu amor. Ele diz assim: eu, quando for levantado da terra, referindo-se à sua morte de cruz, ele diz que atrairei todos a mim mesmo. Sabe, o poder de atração de Deus não está em promessas ilusórias ou na fama, exaltação própria e riquezas, mas no ato mais sublime de amor de alguém de dar a própria vida para nos salvar. Cristo disse: eu dou a minha vida espontaneamente, ninguém toma a minha vida de mim. Eu a dou espontaneamente. Ele fez isso por amor. E é esse amor que nos impressiona, é esse amor que nos atrai para perto dele. Então Deus usa o seu amor, um amor sacrificial, um amor que está disposto a ir às últimas consequências para nos resgatar, para nos transformar. Me lembro de uma experiência em uma missão que fizemos em uma comunidade ribeirinha lá no Rio Amazonas, na verdade, num braço do Rio Negro. E ali naquela experiência, nós passamos ali 10 dias atracados num barco, visitamos a comunidade, visitamos as famílias em condições assim muito precárias. Eu tive a oportunidade de visitar uma escola, de dar uma aula ali para os alunos. Fiquei ali a manhã toda conversando com os professores, com os alunos, e foi muito interessante, foi uma experiência maravilhosa. Mas algo me chamou muito a atenção. Nós levamos suprimentos, cestas básicas, fizemos uma feira de saúde, visitamos as famílias, brincamos com as crianças, e quando estávamos para nos despedir, muitas pessoas vieram e diziam assim: muito obrigado pelo que vocês fizeram por nós. Isso até me constrangia, porque o que nós fizemos foi tão pouco, mas tão pouco comparado àquilo que Cristo fez por nós. E eu também me lembro de um filme que me traz à memória esse mesmo princípio, A Lista de Schindler. Schindler era um homem rico que vendeu suas propriedades para salvar judeus do Holocausto. E no final do filme ele tinha um carro, ele tinha um anel, e ele em prantos, chorando, dizia: se eu vendesse este carro, se eu vendesse mais este anel, eu poderia salvar, quem sabe, mais 10 pessoas, 15 pessoas. Mas quando nós comparamos o nosso sacrifício em prol das pessoas com o sacrifício de Cristo, nós nos sentimos tão pequenininhos, nós não somos nada. Somos convidados a refletir o mesmo amor sacrificial e humilde de Jesus, que, sendo Deus, deixou de usar seus atributos divinos em favor próprio. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero compartilhar com você o conceito do amor de Deus. O amor de Deus é constante e fiel. E lá em Jeremias, é um texto muito conhecido, Jeremias 31, verso 3, o profeta diz assim: com amor eterno, é a palavra de Deus. O profeta está transmitindo a palavra de Deus, é Deus dizendo: com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. O maior poder do universo é o amor de Deus. Outro detalhe a respeito do amor de Deus: ele é incondicional. Esse texto eu quero ler com você, está em Romanos capítulo 5, verso 8, que fala deste amor que é incondicional. Diz assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui tem um detalhe importante: o amor de Deus não depende do seu desempenho, não depende da quantidade de acertos ou erros que você comete. A Bíblia diz que Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não faz acepção de pessoas, Ele deu a sua vida por você.
Você é uma joia preciosa de Deus, que Deus quer dedicar a cuidar, proteger, amparar, prover e salvar. O amor de Deus ele é ilustrado na Bíblia com a figura de um pai. Você se lembra da história, a parábola do filho pródigo? O pai do filho pródigo correu ao encontro do filho, aquele filho que havia saído de casa, aquele filho rebelde. E quando o filho cai em si, percebendo que o pai era amoroso, muito justo, o filho volta para casa e antes que o filho confessasse os seus pecados, ali está um pai com amor profundo que corre em direção ao filho e o abraça. Essa é a figura que ilustra o amor de Deus, a amplitude do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus. A Bíblia também compara o amor de Deus à figura materna. O texto está aqui em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Que texto maravilhoso, maravilhoso. Há aqui um exemplo prático. Sabe, uma mãe que vela noites inteiras ao lado de um filho doente ilustra a profundidade e a extensão do amor divino. Eu me lembro de uma experiência. Meu pai tem um caderninho que ele guarda até hoje, com frases que registraram momentos especiais enquanto nós, filhos, crescíamos. E ele cita um momento em que o meu irmão Fabrício, ele tinha tido dor de ouvido. E ele dormiu, estava com muita dor, uma infecção no ouvido. E ele dormiu e tinha uma lágrima em seus olhos. E ali meu pai escreve um poema com base naquela cena de meu irmão dormindo com uma lágrima nos olhos. É o exemplo de um pai, de uma mãe, que velam pelo filho ou pela filha que está sofrendo, que está passando por uma enfermidade ou por algum problema. Deus não é diferente, Deus nos ama e Ele quer estar sempre ao nosso lado. Há uma outra citação de um outro pregador, Dwight Moody. Ele diz assim: o amor de Deus é maior do que a mente pode compreender e mais profundo que o mar ou que o oceano. Agora eu quero falar também sobre a paciência e a perseverança de Cristo, porque a Bíblia aqui está dizendo que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus. Vimos como é que Deus faz isso. Ele usa o seu próprio amor para nos atrair. E agora vamos estudar como é que o amor de Cristo nos leva a sermos perseverantes, assim como Cristo foi. Então eu convido você para me acompanhar. A palavra grega aqui para paciência de Cristo ou perseverança de Cristo é upomone e significa estabilidade, constância, tolerância. O dicionário bíblico diz assim, olha, no Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. É isso que significa ter a perseverança de Cristo ou a paciência de Cristo. Portanto, essa palavra também pode denotar o conceito de paciência, essa paciência que espera por alguém ou algo lealmente. Outro ponto, essa palavra traz o conceito de alguém que persiste com paciência, com constância e perseverança. Sabe, nós somos por natureza inconstantes. E o exemplo é de Cristo, a referência é Cristo. Ele suportou injúrias, humilhações, mas não perdeu o controle. Enquanto estava lá na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes os pecados, porque não sabem o que fazem. Ele perseverou até a cruz. O texto de Hebreus capítulo 12, verso 2 diz que, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Nós também precisamos perseverar. Precisamos olhar adiante, tendo como Cristo o nosso
Exemplo, olhar para Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que Ele diante mesmo do sofrimento, mas também da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Somos chamados a imitar a paciência de Cristo. Aqui o texto bíblico de Tiago 5, verso 8 diz assim: somos chamados a imitar a paciência de Cristo. Diz assim, olha, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Somos então chamados à perseverança. Lucas 21, 19 diz: na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Sabe quantas vezes nós paramos de perseverar porque achamos que não faz mais sentido? Sabe, eu quero instar com você, persevere, não desanime, não olhe para o lado, continue olhando para Cristo. Cristo foi perseverante e Ele deseja também nos capacitar para que também sejamos perseverantes. O amor de Deus e a perseverança da fé. Quero falar um pouquinho aqui sobre essa perseverança da fé. O amor de Deus é a fonte e a perseverança de Cristo é a força. Então, somente quem experimenta o amor de Deus pode perseverar nas lutas da fé. E como é que nós podemos experimentar o amor de Deus? É através da leitura da Bíblia, é através da oração, é através da comunhão, porque através da palavra de Deus, Deus se revela para nós. E Ele se revela de uma forma muito profunda. Por exemplo, aqui em Romanos capítulo 8, e eu quero ler aqui versículos 35 e 37, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Uau! Sabe, o amor que nos dá coragem para não desistir. É a perseverança, prova real de que o amor é verdadeiro. Sabe, estamos num momento crucial da nossa história. Estamos vivendo em tempos difíceis, estamos vivendo em tempos críticos, problemas na economia, problemas no mundo social, problemas na política. Estamos vivendo momentos onde há perigo na sociedade, onde a violência ela se espalhou para todos os cantos e nós muitas vezes podemos nos desanimar diante de tantos problemas, diante de tantas calamidades. Mas eu quero dizer algo para você. Aqui neste texto, Paulo está fazendo uma oração. É uma oração para que os nossos corações sejam dirigidos, pois sozinhos não conseguimos permanecer no amor nem na perseverança. A oração deve ser hoje a seguinte: Senhor, conduz o meu coração ao teu amor. Senhor, ensina-me a perseverar como Cristo perseverou. É uma oração simples, porém é uma oração sincera. Senhor, ajuda-me, ensina-me a perseverar como Cristo perseverou. Me dê a perspectiva correta da vida, Senhor. E Ele lhe dará a perspectiva correta da vida através do estudo da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela funciona como um mapa que nos orienta no tempo em que nós estamos vivendo. Ela tem o poder de nos sustentar na fé. Ela tem o poder de nos curar emocionalmente. Ela tem o poder também de nos ajudar na nossa caminhada de tal maneira que a gente se afaste cada vez mais do pecado, porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo toca na nossa mente, toca no nosso coração, para que a gente se afaste cada vez mais do pecado. Isso significa santificação, mais intimidade com Deus, mais comunhão com Ele, e dessa maneira vamos conhecendo mais profundamente o amor de Deus. Sabe, este pregador cristão, Dwight Moody, ele certa vez disse o seguinte, é uma oração, né? Dê-me um coração cheio do amor de Deus e não haverá espaço para o desespero. Essa oração você pode fazer.
Senhor Deus, dá-me um coração cheio de amor de Deus, para que não haja mais espaço na minha vida, no meu coração, para o desespero. Quantas pessoas estão desesperadas porque não têm esperança, porque não têm a referência de Cristo, porque não têm comunhão com Cristo. Meu apelo hoje para você é o apelo da palavra de Deus. É para que você entregue o coração para que o Senhor o dirija, para que Deus dirija e conduza o seu coração ao amor dele. Outro apelo é para que você viva no amor constante de Deus. E como é que nós podemos viver no amor constante de Deus? Nós podemos viver no amor constante de Deus quando nos unimos a Deus. Isso requer uma decisão. É uma decisão de viver em união com Cristo. Por exemplo, se você ainda não passou pela experiência do batismo, o batismo é o início de uma caminhada com Cristo, que marca um compromisso público de união com Cristo. Quando nós nos batizamos, nós estamos nos unindo a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E o resultado, é claro, pela fé, é a salvação, é a vida eterna, essa unidade com Cristo. E outro apelo para você, é para você perseverar na fé, olhando para Cristo. 3 convites para você, e eu quero repetir esses 3 convites. O primeiro é entregar o seu coração para que o Senhor o dirija. Você já fez a entrega do seu coração a Cristo? Segundo apelo é para que você viva no amor constante de Deus. Como eu posso fazer isso, pastor Fred? É através da comunhão, através da leitura da Bíblia, é através da oração, é através da participação na igreja, é através do testemunho pessoal. E o terceiro convite, apelo para você, é para que você persevere. Talvez você esteja enfraquecido espiritualmente, querendo desistir, querendo olhar para trás. Não faça isto. Persevere na fé, olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Cristo. Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe sustentar, Ele vai lhe amparar. Chegou o momento em que nós vamos orar, e eu quero orar por você, para que Deus o fortaleça neste momento derradeiro da história. Se você puder, feche seus olhos e vamos neste momento juntos falar com Deus. Pai de amor, nós estudamos hoje a Tua Palavra e percebemos como o Senhor, em Tua infinita misericórdia, corre atrás da gente. É o Senhor quem dá o primeiro passo. Quantas vezes nos desgarramos. E neste momento eu quero interceder por cada pessoa que nos acompanha hoje no programa Adoração, para que o Seu amor toque no coração destas pessoas, Pai, e que o Senhor conduza a mente e o coração delas para mais próximo do Teu amor. Que o Senhor também nos conduza à perseverança de Cristo, Senhor. Somos muitas vezes provados e tentados pelas coisas deste mundo, coisas passageiras e temporais, mas pedimos a Tua ajuda para que olhemos para aquelas coisas que não são temporais, para aquelas que são eternas. Nós não as enxergamos materialmente, mas pela fé, como está exposto em Tua Palavra, nós temos um vislumbre de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, não permita que alguém desista agora, Pai. O jogo está quase acabando. Sabemos que muito em breve Cristo vai voltar. Então toma-nos em Teus braços. Entregamos o nosso coração a Ti. Conduza-nos para mais perto do Teu amor. Salva-nos, Pai, para o Teu reino. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.